Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Por aqui, Pastor Denis, com mais um programa novo da Bíblia. Nós hoje vamos trazer uma curiosidade, eu já vou dizendo, não é um assunto muito convencional, não é um assunto que se ouve muito, né? Eu vou me posicionar aqui, na nossa poltrona, para ficar mais fácil aqui para a gente falar do assunto, né? Eu estou trazendo aqui, irmãos, nesse cartaz, dois relógios, né? Dois relógios. E cada um desses relógios aqui, eles trazem um tema diferente. Eles simbolizam a nossa hora, né? A nossa hora. A hora em que nós nos baseamos hoje, né? E existe uma curiosidade aqui. Você viu que foi puxada aí a imagem para mostrar bem. Entre esses relógios, existe um que é falso e o outro que está pela palavra de Deus. Qual seria desses relógios aqui, na sua concepção, que está pela palavra, pelo que diz a Bíblia, e o que está errado? Pois bem, vamos começar então. Você vê aqui, ó, eu quero falar um pouco deles dois, depois vou falar individualmente. Esse primeiro relógio, você vê aqui a noite completa, né? Essa parte escura representa a noite, a parte clara representa o dia, né? No segundo relógio, a parte clara aqui também representa o dia, mas tem uma diferença, porque a parte escura está subdividida, né? Está subdividida. Então, esse relógio aqui é o nosso atual relógio, que nós nos baseamos nele, né? Então, esse relógio, para que você entenda, ele não está, o relógio que nós nos baseamos nele, ele não está pela Bíblia. E eu vou explicar por quê. Vamos para o primeiro relógio, então. Veja bem, esse aqui é o verdadeiro relógio que está pela palavra de Deus. Em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 4 ao 5, diz: E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã do primeiro dia. Está aqui. Então veja bem, quando Deus veio criar a terra estava sem forma e vazia. Deus começou a modelar a terra, trouxe ela dentre as águas, mas existia uma coisa também. Havia trevas. Aqui embaixo era trevas. Eu digo aqui embaixo porque, comparado ao céu, Deus veio do céu, né, nós estamos a terra é a parte baixa. Então, havia trevas. Ou seja, em cima disso eu quero fazer uma pergunta para você. O que vem primeiro? O dia ou a noite? O dia ou a noite? O que vem primeiro, segundo a Bíblia, é a noite. Por quê? Porque quando Deus veio, já existia as trevas, que posteriormente foi chamada de noite. Já havia as trevas. Deus só teve que, né, dizer, haja luz, porque já havia as trevas. Então, o que é que vem primeiro? As trevas, ou seja, a noite. Aqui, né, você vê que a noite não está subdividida como nesse relógio, ela está completa. Noite e dia. Noite completa, dia completo, porque está conforme o que diz a Bíblia. Vai dizer aqui, ó, e viu Deus que a luz era boa, que era boa luz, e fez Deus separação, segure bem isso, entre a luz e as trevas, e chamou Deus luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã do primeiro dia. Foi tarde, nesse caso, tarde significa noite, porque a noite vem primeiro. Foi tarde e manhã. Dia significa manhã. Quando se fala em tarde, está se falando de noite. Quando se fala em dia, está se falando... Aliás, quando se fala em manhã, está se fazendo referência ao dia. Então, foi tarde e manhã do primeiro dia. Nesse caso, o que é que vem primeiro? A noite. Foi tarde e manhã. Quando Deus chegou, já havia noite. Então, esse relógio ele está certo. Porque, ó, segundo Deus, que é o Criador, que entende mais do que todos nós, a noite começa
6 horas. Ou seja, essa noite que nós vamos entrar agora a partir das 6 horas não é mais a noite do dia de domingo. Nós vamos entrar na noite do dia da segunda-feira, porque o que vem primeiro é a noite, né? Então, nesse caso, a noite desse dia que nós estamos vivendo, que é domingo, já foi vivida. Segundo esse relógio aqui que não está certo, esse dia vai até 12 horas, até aqui, ó. Aqui é onde está o problema. Nós estamos no domingo, ele vai entrar vai entrar na 6 horas, 7 horas, vai até 12, o domingo vai até 12. De 12 para 6 já não é mais domingo, já entra a noite da segunda, o que está errado. Por que está errado? Porque Deus não dividiu em 3 partes, ele dividiu em 2 partes, tarde e manhã. Tarde se referindo à noite e manhã se referindo ao dia. E quando você entra na noite, você vê que a noite ela não é partida no meio, ela é a noite completa. Entendeu? Então Deus disse, aí diz, foi tarde e manhã do primeiro dia, foi noite e dia do primeiro dia. E fez Deus separação. Isso é interessante também, porque a gente vê as pessoas dizendo de uma forma errônea, vai ser 3 horas da manhã, vai ser 4 horas da manhã. Não existe 3 horas da manhã. Existe 3 horas da noite. Manhã é dia. Amém, meus irmãos? Manhã é dia, manhã é dia. Então não existe 3 horas da manhã. Deus dividiu tudo bem dividido, bem dividido. Agora, nós vamos para o próximo relógio aqui, irmão. Só lembrando que aqui esse texto diz aqui assim, ó. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Está vendo aqui? Celebrareis o vosso sábado. Então, isso significa dizer que o que está em Levítico, capítulo 23, versículo 32, está certo com o que está dizendo aqui, tarde e manhã. Ou seja, de uma tarde a outra. Ou seja, o dia acaba 6 horas da tarde e começa 6 horas da tarde, sendo que a noite vem primeiro, né? Então é isso, de uma tarde a outra tarde. Ou seja, às vezes você se pergunta, por que os crentes que guardam o sábado, comemoram o sábado no pôr do sol? É baseado nisso aqui, ó. 6 horas da sexta-feira, na tarde da sexta-feira, das 6 horas, já entra na noite do sábado. Entendeu? E vai até aqui, entra para a parte clara, aí finda. Por isso que o que o texto está dizendo aqui? Ó? De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Entendeu? Agora, muito bem. E esse relógio aqui? O que há de errado nele? O que há de errado nele é porque exatamente já foi falado, né? Eles comemoram o dia, né? A entrada do dia não é 6 horas da tarde, de uma tarde a outra tarde. Eles começam a comemorar 12 horas. 12 horas está errado. Porque é de uma tarde a outra tarde, não é de meia-noite a meia-noite. Entenderam, meus queridos? Então veja bem. Outra coisa, a noite ela não está dividida na Bíblia, a noite ela é completa. E aqui eles dividiram. O domingo vai até 12 horas, de 12 horas em diante não é mais do domingo, já é uma outra parte da noite que pertence à segunda-feira. Você consegue perceber uma coisa errada aí, uma coisa que não está batendo? Para nós encerrarmos, vamos mais uma outra situação aqui. Uma outra situação. Do jeito que Deus nos ensina, está certíssimo. Por quê? Quando nós estamos vivendo a noite, quando nós estamos vivendo o dia do domingo, aí quando dá 6 horas, vamos para cá, pensa aqui. Nós estamos vivendo, hoje é domingo, como já foi falado. Então esse domingo, ele começou, segundo esse relógio errado, segundo o homem, começou 12 horas, e não foi, começou 6 horas. Então, de 12 horas começou. Primeira, 1 hora da madrugada, 2 horas da manhã. Não tem 2 horas da manhã porque Deus fez separação. Não tem como misturar noite com dia. Entendam isso. Então, é 1 hora da manhã, segundo eles, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Aí vai até lá de novo. Não é aqui que finda. Para eles, finda é aqui na 12. No 12 está errado, porque eles estão passando por cima de uma tarde a outra tarde, que diz em Levítico, eles estão passando por cima da separação que Deus fez. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, Gênesis 1, do 4 ao 5. Aí, vê como
é interessante isso aqui. Quando entra a noite, né, depois das 6 horas da tarde, você pergunta para uma pessoa, fulano, que hora é essa aí no relógio? Aí a pessoa vai dizer assim, vai dizer bem aqui, baseado no relógio errado. Ó. É 7 horas da noite. Passou das 6, é 7 horas da noite, é 8 horas da noite. Eu pergunto para você, como é que é 7 horas da noite se acabou de anoitecer? Ninguém começa um ciclo, uma contagem a partir dos 7. Se entrou o próximo dia, a noite do próximo dia, então zerou aqui e vai começar do 1. A noite começa. Então, na Bíblia é assim, que hora é essa aí? Depois das 6. Essas 6 aqui não conta mais, porque já findou. Fazia parte do dia passado. Então, vai começar o ciclo do outro dia. Então, o certo seria, né? A primeira hora, que hora é essa? Depois das 6. Zerou, aqui é para ter um zero, zerou. Então, a primeira hora da noite, a segunda hora da noite, a terceira hora da noite. Quando você diz que é 7 horas da noite, na verdade é a primeira hora da noite, porque acabou de anoitecer. Bem aqui no 6 zerou, de uma tarde a outra tarde. Entenderam, meus queridos? E isso, essa mudança estava prevista. Vocês, pastor, isso aí não tem nada a ver, isso aí não tem nenhum sentido, não tem nenhum... Ora, se essa situação que eu estou trazendo para vocês não tem nenhum sentido, por que Deus nos alertaria? Quando você alerta alguém de uma coisa, é porque aqui dali você não quer que aconteça, porque é errado, porque fere os princípios. Então veja o que é que diz aqui, ó, Daniel capítulo 7, versículo 27. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel 7, 27. Isso aconteceu, isso foi uma profecia que foi dada de que o homem iria burlar aquilo que Deus criou. E tem muita coisa por trás disso que depois a gente vai trazer para vocês. Por que Satanás ele mexeu no tempo? Mexeu no tempo e mexeu na lei. Quando Deus estabeleceu, o ano começava, né? A gente sabe, o primeiro mês do ano era o mês de abril. Por isso que ele tem o nome de abril, porque abriu o ano. Eles mudaram isso aí, mudaram a lei, né? Porque quando se muda o tempo, se muda a lei. Então eles foram burlando um bocado de coisa, né? E é isso, meus queridos. Amém? Eu espero que você tenha entendido. Então qual é o relógio certo? O relógio certo é esse aqui, porque foi dividido tarde e manhã. E o que vem primeiro é a noite. Aqui está errado porque a noite está subdividida. E a noite não é dividida. Essa noite todinha é só daquele dia, do próximo dia. Não é uma parte para o dia que passou e a outra parte para o dia que vem, não. Ok, meus queridos? Então, eu queria trazer muito essa situação para vocês analisarem e tirarem as suas próprias conclusões. Eu espero que você tenha entendido, né, que Deus abençoe aí a vida dos nossos amigos que sempre está aqui nos acompanhando, prestigiando o nosso trabalho. Se você tiver alguma dúvida, mande para nós, ok? Eu quero saber também da sua opinião sobre o assunto. E que Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar o nosso conteúdo. Amém? Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade.